I know you do. Estamos aqui de volta hoje, quinta-feira, dia de estética e beleza, e conversando com o Dr. Marcos Vaz de Lima, ortopedista, especialista em coluna, falando aí sobre, sabe aquela postura que a gente anda assim pela rua, mexendo no celular, no notebook, etc e tal? Pois é, os problemas e as dores que podem causar na coluna, né, Lucas Sanseverino? Que já acabou de tomar uma bronca do médico. Aí. Levei mesmo, gente, mas depois a gente fala disso, né? Tem gente na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Tem alguém aí ou caiu? Caiu a ligação? Caiu. Alô? Caiu a ligação. Então, vou fazer uma perguntinha. Tá. Posso fazer aqui? Pode, lógico. A Gabi, ela fez uma observação interessante, quando eu ia ter de risada. Porque parece que problema de coluna é coisa de gente mais velha. É alguma coisa que a pessoa vai acumulando com a vida pela má postura? É isso mesmo? Achei interessante isso. É verdade, ela tem razão. É muito mais prevalente nas pessoas mais velhas. Porque a maioria das doenças de colunas tratam-se de doenças degenerativas. E isso vai acumulando. Eu costumo sempre brincar que a nossa coluna é um pneu de carro. E a gente gasta ele como a gente achar que tem que gastar. Um carro de Fórmula 1, o pneu tem que ser trocado no meio da corrida. E um carro de uma senhorinha, ele anda 80 mil quilômetros com o mesmo pneu. E a Renata, antes da gente falar sobre dar uma dica bem legal, a Renata está dizendo o seguinte... Ela tem um filho de 11 anos que não tem jeito, briga toda noite porque o menino vai dormir com o celular. Fica nas redes sociais. E ela notou que está nascendo um carocinho aqui na base do pescoço, nesse ossinho mais gordinho que a gente tem. Se pode ser postural já esse problema? Não, pode sim, mas isso não dá para responder só com essas informações. A gente precisa examinar, precisa ter um médico. Eu recomendo que ela procure um médico, de preferência um ortopedista, para avaliá-lo. Mas pode sim começar aí a ter um vício postural, sim, desde essa idade. Então tem que brigar, viu, mamãe? Tem que brigar com o filhão. Deixa eu dar um toque para você bem legal, antes da gente continuar o bate-papo aqui com o Dr. Marcos sobre postura. Vamos falar sobre a Usaflex, lembra? Aqueles sapatos deliciosos e confortáveis. A Usaflex é uma loja fidelizada da fábrica. São vários calçados para você que deseja elegância, sem abrir mão do conforto dos seus pés. A Usaflex é reconhecida pela qualidade, vem com uma coleção maravilhosa de calçados e bolsas, ó, a gente está mostrando uma bolsa hoje aqui que vai deixar você apaixonada. Em São José dos Campos tem no Center Vale Shopping, o telefone é 3911-5092. Em Taubaté, no Via Vale Garden Shopping, o telefone é 3681-4323. Usaflex, o equilíbrio começa nos pés. Parece que você fala que parece que está andando no colchão de casa, né, Luquinha? Nossa, quando a Solange foi fazer um evento com esse sapato, no dia seguinte, foi o comentário o dia inteiro do sapato elogiando, né, Sol? Fazer aquela pergunta que eu deixei no ar sobre a musculação. O Toninho, tem tanta gente aqui, Yara, tá querendo saber, a musculação, ela realmente ajuda a gente a prevenir problemas na coluna ou, na verdade, ela vai causar no futuro? Não, sim e não, e é as duas coisas. A resposta é as duas coisas. Sim, não, as duas coisas. Na verdade é assim, se a gente fizer exercícios adequados e exercícios para melhorar a postura que sejam supervisionados, a gente pode ter um bom retorno. Se a gente fizer errado, por outro lado, a gente pode até prejudicar mais a nossa coluna. Então, a resposta é essa. Sim, não, e as duas coisas. Gostei dessa. Bora lá atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, lindona, você quer deixar seu nome ou prefere não se identificar? Não, Andréia. Oi, Andréia, diga lá, linda. É porque eu trabalhei muito tempo sentada de teledependente, né? E como eu tô um pouco acima do peso, já operei o joelho, o menisco, tudo. Agora me deu uma dor nas costas desde o ano passado. Eu aguentei mais ou menos a dor uns 7 meses. Só que é bem embaixo da coluna, assim, do lado esquerdo e do lado direito. Aí eu passei no ortopedista e ele falou que a minha coluna, a parte de baixo, ela tá torta e tá gasta. Torta e gasta, ó. A mulher já sabe que a coluna está gasta. Agora, para que esperar tanto tempo? A gente tem que esperar tanto tempo assim, Marcos? Não, não precisa. Precisa procurar um médico com uma certa urgência, né, para começar a tratar. Ela citou aí que ela teve por um longo período um trabalho sentado, que já é um fator de risco, porque ela fica o dia inteiro sentada e provavelmente não deve estar numa posição boa. Né, e ela ainda falou que ganhou um pouco de peso, né, e isso também está contribuindo com certeza para essa dor dela. Ela precisa procurar um médico o mais rápido possível. E por falar em sentada, viu, minha linda Andréia, a gente vai pôr agora uma imagem e o doutor vai comentar em cima. Olha essa pessoinha trabalhando no computador, parece eu. Tá tudo errado, né, Marcos?
A musculatura das costas, assim como qualquer musculatura do nosso corpo, ela é preguiçosa, ou seja, é a lei do menor esforço. Quanto menos esforço ela fizer, menos ela vai gastar de energia. Só que, nesse caso, a musculatura é necessária para manter a coluna ereta. Então, é uma economia, entre aspas, burra. Isso não é interessante, né? Então, a gente precisa mesmo manter a coluna o mais ereta possível. E a gente fica com essa tendência mesmo aí de ir fazendo essa, que a gente chama essa curva na coluna, que a gente chama de cifose, que é uma curva fisiológica até um certo grau. E mais do que aquilo, ela já começa a ser patológica, ela já começa a ser uma alteração já de uma doença mesmo. Então, a gente está vendo aí no desenho que, além da postura, tem a altura também. O cotovelo em 90 graus, né? A visão do computador tem que estar bem na altura dos olhos também, né? Tudo na isso altura, influi. O olhar para o horizonte, né? Esse seria o ideal, né? Então, a gente faz muito isso. Inclusive, na minha casa está lá o meu monitor com 3 livros embaixo para eu poder acertar. Eles até deram o mesmo exemplo do jeitinho que eu fiz na minha casa também. E pode abaixar a cadeira também um pouquinho, se for necessário. Olha, criançada, então, o pescocinho vai para frente. Isso também nem pensar, né? Geração XYZ fica o dia inteiro no computador, né? Então, a gente vai ter que realmente se adaptar a isso de alguma forma. E parece que essa aí são as melhores soluções mesmo. Olha só, Luquinha. Só fazer uma pergunta, eu vi ali do joelho, e é interessante porque a Tamara, ela falou sobre o joelho também, que ela sente muita dor no joelho quando ela fica muito tempo trabalhando. O que ela pode fazer? E, de repente, essa dor no joelho pode prejudicar a coluna também? Porque, pelo que eu entendi, ela não fica com o joelho em 90 graus. Dá a impressão que é isso mesmo, a questão ergonômica do local que ela trabalha. E às vezes a gente tem uma dificuldade com isso, a gente tem até que fazer algumas cartas, algumas sugestões para o pessoal da empresa, da pessoa que a gente está atendendo, pedindo para acertar a ergonomia lá, porque realmente isso acontece, é muito comum. Mas pode dar problema na coluna ou só no joelho? Pode dar problema em todas as articulações, desde que você sente de uma forma inadequada ou o seu trabalho, às vezes, eles não sentam só em cadeira e mesa, sentam em bancadas. É verdade, Eu pego muito isso, paciente que senta em bancada e ele tem que ficar escolhendo, separando alguma coisa numa esteira, né? Isso aí é muito comum aqui nessa região por causa das fábricas, né? Olha só, é tanta coisa. E eu não sabia, estou aprendendo hoje com o Dr. Marcos, que a gente não pode usar o celular para navegar com uma só mão. O porquê você vai saber daqui a pouquinho, mas antes a gente tem aquela receita deliciosa, né? Pois é, aquela hora mais gostosa do dia aqui no Falando Nisso. E hoje no quadro Mão na Massa, junto com o Senac, a gente aprende a fazer uma caipirosca de morango. Olha que fácil de fazer essa delícia, gente. Mão na Massa junto com o Senac. Olá, eu sou Gilson Rosa. Sou docente do Centro Universitário Senac, Campos Jordão. Hoje vamos preparar um coquetel, uma caipirosca de morango. Os ingredientes são de 5 a 7 morangos, 100 ml de vodka, 20 gramas de açúcar refinado e, para decoração, um morango. Para a nossa caipirosca, vamos utilizar 7 morangos pequenos, 20 gramas de açúcar refinado e vamos macerar. Após macerar, vamos levar a vodka, né, sendo 100 ml, na coqueteleira. E agora sim vou acrescentar o gelo, né? Que a nossa vodka ela já estava gelada, então eu acrescento o gelo no final de forma que fique um coquetel refrescante. Agora vamos levar o nosso coquetel ao copo. E está pronta a nossa caipirosca. Só para lembrar que essa deliciosa receita, né, tá sempre aí no nosso Facebook. Aliás, as receitas do mês inteiro do Senac no nosso Facebook. E quando é bebidinha, beber com moderação, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Bom, o jato particular que levava o candidato à presidência, Eduardo Campos, tinha pelo menos aí 3 anos de uso e pertencia a um empresário do interior de São Paulo. Em junho, o avião apresentou problemas que impediram a decolagem no Paraná. Então, a gente espera também essa investigação. A maior causa, estão apontando aí o tempo ruim, o mau tempo, mas de repente pode ter sido também uma falha mecânica aí. Em breve, com certeza, a gente tem essa resposta. Bora para o intervalo, a gente já volta.